Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graça te damos por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor, por tudo que já tem sido realizado nesta noite, Pai. E nós te pedimos que o Senhor continue falando conosco, através do teu Espírito, através da tua palavra, como o Senhor tem falado, Senhor. Pai eterno, fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Deus, e não aquilo que nós queremos ouvir. Senhor, fale conosco em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Eu dei um título para essa mensagem que é Restaurando o Altar. O altar, irmãos, ele era usado quando se ia oferecer algo para Deus, como nós vemos o altar de Abraão, o altar de Abel e Caim, e como muitos outros, não é verdade? E aqui, lendo esse versículo a respeito de Elias, onde quem quiser depois ler em casa, desde o começo até o final, vai entender tudo aquilo que Elias passou e que aconteceu na vida de Elias, para ele estar vivendo esse momento e tendo que passar por uma situação de reparar um altar que estava quebrado. Hoje o altar, irmãos, ele fala muito da nossa vida, fala da nossa vida, fala de como estamos diante de Deus. E quando nós falamos sobre altar, eu me lembro sobre Abraão. Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis, e versículo 9, irmãos, Abraão, ele estava enfrentando um problema, sua esposa principalmente, e Abraão, ele desejava ter um filho, ele já era avançado de idade, sua mulher também. Então Deus, ele fala com Abraão, dizendo que a sua descendência seria grande, como as estrelas, como a areia do mar. Deus fez uma promessa a Abraão, mas o tempo estava passando, e agora Abraão tem sim um filho que é da serva, chamado Ismael. Ele até se alegrou no momento, achando que aquele seria o filho da promessa, por causa da idade dele. Mas Deus, quando fala conosco, irmãos, pode demorar 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos. Se ele prometeu, ele cumpre a sua promessa. O homem pode falhar, irmãos, o homem pode tardar, mas Deus não falha. O que ele disser para você, ele cumpre com a sua palavra. E aqui, irmãos, Abraão agora, irmãos, na sua velhice, a sua mulher, Deus fala com ele, e com a sua mulher, ele diz que ele teria um filho, e que desse filho, sim, veria a sua descendência. Talvez, quem sabe, ele até pôde ter duvidado por causa da idade, mas não, Deus agora ele cumpre, só para ganharmos tempo, ele cumpre a sua palavra, e agora a mulher de Abraão tem um filho, e ele põe o nome de Isaac. Glória a Deus. Isaac nasce, irmãos, e agora o seu pai tem aquele carinho por aquele filho, irmãos, porque aquele filho é o filho da promessa, é o filho da sua velhice, é o filho que, quando o seu momento parecia ser impossível de alcançar aquela bênção, mas ele alcançou. E Deus agora, ele com certeza
assiste todos os movimentos de Abrão. Ele vê Abrão com seu filho, quem sabe brincando, conversando, ensinando, e ele percebe que realmente Abrão estava afeiçoado ao seu filho. Porque qual pai que não se afeiçoa aos seus filhos? Qual mãe que não se afeiçoa suas filhas, sua família? Isso acontece mesmo. Então Deus, irmãos, Ele chama Abraão e lhe pede algo. Deus poderia pedir qualquer coisa. Poderia pedir um animal, porque ele tinha, era muito rico. Podia pedir até oferendas de oferta, porque ele era rico, ele tinha. Mas não, Deus pediu aquilo que iria mexer com Abraão profundamente, aquilo que tocaria no profundo da sua alma. Todas as coisas que Deus faz, irmãos, Ele não faz à toa não, porque Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que precisa ser feito na sua vida. Você pode até não entender, mas Deus te entende. Ele conhece e sabe o que precisa ser trabalhado na sua vida. Agora, irmãos, Deus, Ele pede Isaac: eu quero o seu filho Isaac. É como se dissesse: olha, eu quero o que você mais ama, eu quero aquilo que é principal na sua vida, eu quero aquilo que é prioridade na sua vida. Pessoal, irmãos, então Deus pede a Abraão, e pede para que ele sacrifique seu filho Isaac. Abraão se entristeceu, se angustiou, talvez se abalou, se abateu, mas Abraão era obediente à voz de Deus. Então, irmãos, ele chama o seu filho Isaac e diz: olha, Isaac, vamos subir para o monte e vamos oferecer um sacrifício para Deus. Percebe? Eu vejo, irmãos, que agora Abraão, ele faz um altar, leva o seu filho Isaac, amarra ele, e agora diz: Isaac, o sacrifício vai ser você, Isaac. Isaac, até momentos antes, ele dizia: pai, eu estou vendo aqui a lenha, o cutelo, o lugar do altar, mas eu não estou vendo, pai, o cordeiro do holocausto. Eu não estou vendo o animal do sacrifício. Aí Abraão, ele diz: olha, o sacrifício é você. Eu acredito que Isaac, irmãos, ele era muito obediente a seu pai, porque já meio jovem, irmãos, ele poderia até correr e dizer: pai, eu não quero, sacrifica outra coisa. Não, Isaac, ele era obediente a seu pai, ele sujeitou a isso, em ser sacrificado. E diz que agora, irmãos, Isaac é deitado no altar para ser imolado. E eu vejo o altar de Abraão, irmãos, como o altar da obediência. Mas por quê? Se você vê a trajetória de Abraão, você vê que Abraão, ele saiu do meio de um povo idólatra, uma família, irmãos, que não tinha experiência com Deus. Então Deus, ele diz: olha, senhor Abraão, sai do meio da tua parentela, do meio do seu povo, que eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão, como obediência, ele pegou e saiu com a sua família e deixou tudo para trás, para obedecer a voz de Deus. Ele deixou pai, ele deixou mãe, ele deixou família para obedecer a voz do Senhor. Existem coisas na nossa vida que precisamos deixar para trás, para que Deus cumpra a sua palavra na nossa vida. Abraão agora ele sai, e ele começa a peregrinar em direção àquilo que Deus falava: olha, vai indo. Ele foi andando, seguindo aquilo que o Senhor mandava ele seguir. Mas, irmãos, até que chegamos agora em um momento como esse, Abraão, ele deixou tudo aquilo, e agora estava vivendo
um momento bom na sua vida, estava prosperando em tudo. Mas aí, irmãos, Deus lhe pede o seu filho Isaac. Isaac, irmãos, eu tenho o Isaac como a coisa mais importante, né? Aquilo que é mais prioridade, primordial para Abraão. Então Deus, Ele mexe com aquilo que é mais importante. Mas Abraão, irmãos, ele não negou para Deus o seu filho Isaac, mas ele havia profetizado na vida dele e do seu filho, dizendo: olha, os seus 2 moços que ficaram lá, nós vamos, mas nós voltaremos, nós iremos sacrificar a Deus, mas nós voltaremos. Ele profetizou, irmãos, a bênção, a vitória. Ele profetizou algo positivo, e é isso que precisamos fazer. Eu e você precisamos profetizar a bênção sobre a nossa vida, e não a maldição, não a negatividade que tem atrapalhado de Deus operar na sua vida. Isaac ali deitado, irmãos, simbolizava já a figura de Jesus Cristo sendo sacrificado, sendo crucificado, morto, para poder nos dar o direito à salvação. Você vê, irmãos, lá no começo, e Jesus, irmãos, já estava sendo falado que ele seria morto e crucificado para nos trazer a redenção. Mas, irmãos, Abraão, ele precisava ser obediente a Deus. Então, irmãos, o altar de Abraão, ele estava, irmãos, intacto, estava em obediência ao Senhor. Deus podia falar, Deus podia fazer, que aconteceria. Em altar quebrado, Deus não pode falar, Deus não pode agir. Mas, irmãos, Abraão agora estava oferecendo um altar a Deus de obediência. Quer vitória, quer bênção de Deus, então seja obediente. Abraão, irmãos, ele deita Isaac, e quando ele vai matar Isaac, o anjo aparece e diz: não faça isso, porque agora eu sei que você teme a Deus. Às vezes, irmãos, Deus não pede muita coisa em nossas vidas. Às vezes Deus pede até pouca coisa, e nós muitas vezes viramos o rosto para o Senhor, porque achamos que aquilo que Deus está pedindo é demais. Eu não consigo fazer, não vai dar certo, Senhor. Você já disse um não para Deus. Ao invés de dizer, olha, profetizar sobre a sua vida: não, Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, mesmo na tempestade, Senhor, eu profetizo que vai dar certo aquilo que o Senhor me mandou fazer. Aqui, irmãos, Abraão, ele profetizou que eles voltariam. Isaac, irmãos, pensa você aí, o que é mais importante para a sua vida? Sua mulher, seu filho, sua casa, seu carro, seu emprego. Quando você é fiel a Deus, Deus te prova. E quando você é infiel, irmãos, você passa a prova. Como o irmão disse aqui, existem provas, problemas que apanhamos com nossas mãos, porque vivemos uma vida carnalmente. Mas não é isso que Deus quer que nós façamos. Abraão, ele acreditou. Então, irmãos, um altar que em nossa vida que precisa ser levantado é o altar da obediência. É melhor obedecer do que sacrificar.
porque às vezes nós oferecemos e Deus não pode receber, porque o nosso altar precisa ser restaurado. E você sabe no que o seu altar precisa ser restaurado. Você sabe que está quebrado, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer, ore calabachúria, que Ele quer restaurar o seu altar, porque Ele tem um propósito na sua vida. Mas irmãos, quando nós oramos o Senhor, como Douglas leu, estava até no meu coração essa palavra, onde Salomão lhe faz uma oração a Deus pelo povo ou pela casa que foi construída. Ele orava pelo povo. Pensa você aí, certamente fez um altar ali para Deus responder. Então Deus manifesta ali na casa e diz: olha, se o meu povo orar, se humilhar, se arrepender dos seus pecados e dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e vou sarar a tua vida. Altar da humilhação. Irmãos, porque às vezes nós não queremos esse altar. Nós não queremos nos humilhar diante do irmão, diante da família, diante de Deus. Não queremos confessar o nosso pecado, porque o altar da humilhação é bem isso, irmãos. É você se aproximar de Deus. Olha bem o que Elias fez. Elias, irmãos, ele viu o altar desarrumado, quebrado. Então ele foi lá e ele arrumou o altar. Antes de orar ao Senhor, não adianta você orar se o teu altar estiver espalhado ou quebrado diante de Deus. Ele vai, irmãos, e começa a reparar o altar. Percebe que ele começa a montar o altar, pega 12 pedras, e ali ele faz o altar. E aí ele começa, irmãos, a colocar água, madeira, no centro ele coloca o animal. E quando ele ora ao Senhor, irmãos, fogo desce do céu e consome o animal. É isso que Deus quer ouvir da sua boca, que você se humilhe, que você ore, que você busque a presença de Deus, reconheça o seu pecado e Ele vai consumir a sua oferta. Porque tem oferta, irmãos, que não pode ser respondido, porque não tem sentido, não tem finalidade, não tem fundamento. E quando nós nos aproximamos de Deus, temos que vir com finalidade, com fundamento, com inteligência, diante de Deus, já consertado. Aí você vai clamar, e fogo vai descer no céu, e vai consumir o holocausto. Oh, irmãos, tem gente que, às vezes, olha, eu pequei, pastor, mas eu tenho vergonha de confessar. Eu falei, mas eu não tenho coragem. Irmãos, se você não tiver coragem, como você vai reparar esse altar? Deus está aqui nesta noite para te responder. Será que você não entende? Por que, Senhor, o Senhor não fala comigo? Porque o Senhor não me responde? Porque, Senhor, as coisas não estão acontecendo. Irmãos, o altar da obediência, às vezes nós temos que sujeitar tudo, irmãos, não ao pecado, mas às ordenanças de Deus. Se ele disse para o povo ali em Salomão, em Crônicas, irmãos, olha, se o meu povo orar, olha, começa aí, se o meu povo orar
buscar a minha face, se ele se humilhar, se arrepender do seu pecado, eu ouvirei do céu, vou perdoar ele, vou perdoar ela. Aí os meus olhos vão estar abertos e os meus ouvidos atentos para ouvir a oração que você faz na sua casa, que você faz no seu serviço, que você faz andando na rua. Às vezes, irmãos, precisamos acertar ali o altar, arrumar. Você quer resposta, você quer um meio, mas você não se preocupa em arrumar esse altar. Quer ver a resposta de Deus? Então comece a colocar as coisas no lugar, comece a revelar a Deus a verdade. O altar da santidade. Não vai dar para falar muita coisa, irmãos, mas tem um altar da santidade. Sem a santidade você não vai ver Deus. Sem viver paz com o seu próximo, com o seu vizinho, com o seu amigo, você não pode ver Deus. A santidade, irmãos, às vezes precisamos suportar muitas coisas. Nós que obedecemos a voz de Deus, às vezes somos humilhados, somos perseguidos, somos maltratados, mas o Senhor está conosco. Não importa que o mundo pense de nós, ou que as pessoas falem de você, o que precisa é você se aproximar do Deus vivo e poderoso, falar para Ele o que está acontecendo, o que está de errado. Glória a Deus, aleluia. Altar da obediência, altar da humilhação, e altar da santidade. Santidade é separação. Pessoas que vivem uma vida para Deus, quer vitória, viva uma vida para Deus, não viva uma vida para você, viva para Deus. E sabe Deus pensou, olha, Salomão, eu até quero ouvir, eu ouço você, eu atendo você, mas esse povo aí, Salomão, está fora da direção. O altar está quebrado, e eu só estou pedindo que eles se conserte, que eles arrumem esse altar, porque eu quero abençoar este povo que está clamando pelo meu nome. Deus é o primeiro em querer te abençoar. O altar da santidade, irmãos. Eu nunca vi uma pessoa que ora, que jejua, que busca o Senhor, que faz visita e não consegue olhar para o seu irmão, não consegue pedir perdão, não tem coragem. Eu já disse que a porta do céu é estreita, mas essa porta é estreita que vai te conduzir para o céu. Nessa porta estreita está a obediência, está a humilhação, está a santidade. Seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pessoal, irmãos, chegar quase, quem sabe é um modo de dizermos, na porta do céu, e de repente não poder entrar. Hein? Já pensou? Irmãos, o importante aqui nessa noite para Deus é a sua alma, é a salvação tua e da sua família. Se preocupe com isso. Glória a Deus. Não importa o que está acontecendo com você, com a sua família lá fora, mas Deus está dizendo, olha, segui a paz com todos, todos, todos.
e a santificação. Irmãos, não tem como vivemos uma vida de qualquer jeito na presença de Deus. Isso aí vai atrapalhar de entrar no céu. Santificação dos olhos, tomar cuidado com o que nós olhamos. Santificação da boca, tomar cuidado com o que nós falamos. Do ouvido, tomar cuidado com o que você está ouvindo aí, que você acha que está te agradando a você, mas está desagradando a Deus. Pensamento, santidade no que você pensa. Existe um combate dentro da sua mente aí, e o inimigo tem lançado seta na sua mente, para fazer você pecar contra Deus. Mas Deus já te deu autoridade, para que você repreenda toda a força do inimigo. Repreenda. O adversário não tem poder sobre a tua vida. Quem te escolheu foi o Senhor dos Exércitos, aquele que manda da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O altar do sacrifício, isso aí volta totalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você acha que Jesus Cristo desceu da glória do Pai para morrer por mim e por você, para nós ficarmos aí de qualquer jeito, esperando Ele de qualquer jeito, fazendo as coisas aí pelo mundo afora de qualquer jeito? Não! Jesus era santo, e Ele ensinou aos seus discípulos a viver uma vida de santidade e obediência ao Senhor. Os discípulos construíam um altar de obediência, um altar de santidade, um altar firmado no Senhor Jesus Cristo. Mas é isso que temos que fazer. O altar é a sua vida, e você coloca no seu altar, na sua vida, aquilo que você quiser. Se você quiser colocar as coisas que te contaminam, que o mundo te oferece, você coloca. Mas se você quiser colocar no seu altar, na sua mente, na sua vida, santidade, obediência ao Senhor, oração, jejum, palavra, culto, você vai ver o que Deus vai fazer dentro da sua casa. Oricalabachúrias. Não estou vendo, Senhor, mudança dentro da minha casa. O que está acontecendo, Jesus? Eu tenho orado, o Senhor não tem me ouvido. Vida no altar. Deus quer mais de você. Tem coisas que você precisa entender e separar-se para as coisas de Deus. Não dá não você ficar aqui, pezinho no mundo e um pezinho na igreja. Não dá. Deus não pode responder altar quebrado. Deus não responde altar dividido. Então hoje é noite de reparar o nosso altar. Deus quer te responder nesta noite. Glória a Deus. Irmãos, quando o irmão Douglas deu aquela palavra, e eu já estava meditando, sei que se a gente fosse falar, nós ia levar, passar das 10 horas falando. O tempo já se foi. Entendi como uma confirmação de Deus nessa palavra, nessa noite. Deus tem uma obra para realizar na sua vida. Deus não me mostrou quem é, mas Deus está falando com você. Eu tenho uma obra para realizar na sua vida e dentro da tua casa. E eu quero que você repare isso que está fora do lugar, dentro da sua casa. Oricalabachúria. Glória a Deus. Quer vitória? Quer ver Deus ouvir a tua oração? Faça do jeito certo. Ah, Senhor, é o meu filho Isaac, vou matar ele. Vai, rapaz, Deus está mandando. Nada pode ser primordial na frente de Deus, não, irmãos.
Se Deus quer que você faça isso, você tem que colocar Ele em primeiro plano. Você quer resposta, você quer que Deus faça milagre, você quer que Deus abra porta, que Deus cura, que Deus faça maravilhas, mas Deus, Ele quer que você repare o altar nesta noite. As coisas precisam mudar, e você sabe o que precisa ser feito. Glória a Deus. Abraão obedeceu, entregou seu filho. O filho que ele entregou foi a coisa mais importante da vida dele. E Deus não deixou o filho perecer. Olha, Deus quer o que é mais importante na sua vida. Talvez você vai pensar: ah, pastor, será que é o meu dinheiro? Que é o meu carro? Que é a minha casa? Não! Deus quer o seu tempo. Deus quer a sua vida servindo a Ele. Deus quer que você obedeça, segue, se dedique, coloque Ele em primeiro lugar. É isso que Ele quer de você. Ele não quer coisas materiais. Ele quer que a sua alma se prepare, porque o altar é a sua vida. E você se preocupa com isso? Você está preocupado de melhorar o seu caminho? De orar, de ir à igreja, de colocar Deus em primeiro plano, em de chegar aqui e se humilhar diante da presença dEle, como o altar da humilhação. Irmãos, nós precisamos fazer isso. A nossa oração tem que ter propósito. Você tem que pedir de coração. Sabe por quê? Existe uma barreira, irmãos. Daniel falou isso, na sua leitura está ali falando, que quando Daniel orava, 21 dias, diz que o anjo queria vir trazer resposta, mas ele via ali os demônios impedindo, os demônios atrapalhando da resposta de Deus. É isso que está acontecendo na sua vida. Existe essa barreira que precisa ser quebrada, e é você que precisa se colocar na posição de Deus. Sabe por quê? O diabo não quer deixar passar. Não quer deixar a resposta vir. Mas você tem que entender: quem está na sua frente é o Senhor dos exércitos, é aquele que é dono da tua vida, é aquele que te chamou. Mas o que está acontecendo? Boca no pó, humilhação, altar da humilhação. E quando você menos espera, sua oração passa, o Senhor vem com a resposta, e lá na frente, se você fizer e obedecer a palavra de Deus, você vai se alegrar e vai dizer que só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos?